imprensa esportiva elogia o trabalho de Filipe Luiz no Flamengo. O Filipe Luiz aí com chance de grande título na Copa do Brasil. Filipe Luiz, muita gente lembrando até de Simeone como inspiração para o professor. O pessoal cobra título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. O técnico Filipe Luiz mostrou um trabalho mais voltado para Diego Simeone, seu técnico do Atlético de Madrid na Espanha. O Simeone que se destaca assim de algo que, caraca, isso impactou demais a minha forma de enxergar o futebol. Eu tenho um respeito muito grande, amo ele, tenho uma admiração muito grande. Todo ano que eu vou lá falar com ele, em Madrid. Vejo os treinos deles E o Flamengo na final da Copa do Brasil. Para o Flamengo um pouco mais favorito. Com o elenco que tem, né, que é um elenco, acho que é um pouco mais completo, né, em todas as posições. Então eu vejo o Flamengo um pouco favorito. Mas essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã dessa terça-feira. Tem muita informação importante. A imprensa esportiva elogiando o trabalho do Filipe Luiz, a repercussão da classificação do Mengão para a final da Copa do Brasil e também, meus amigos, quem é favorito para essa final? Flamengo ou Atlético Mineiro? Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque todos os dias aqui trazemos as informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Então dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, do Vene Casagrande, link na descrição como créditos, mas antes, corre nos comentários e coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Amazonas, no Acre, Rondônia, Curitiba, no Paraná, Rio Grande do Sul. Coloca pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral. Ou será que você tá em Minas Gerais esperando a final da Copa do Brasil? Dá aquela moral, coloca nos comentários. Vamos pro vídeo de hoje, como eu falei, créditos, ESPN, João Guilherme e também Vene Casagrande. Link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Vamos falar do Flamengo agora, ainda comemorando a classificação à final da Copa do Brasil. Bruno Henrique deu um susto na rapaziada, mas o Filipe Luiz aí com chance de grande título, de seu primeiro título e grande, né, na Copa do Brasil. O Flamengo que enfrenta o Juventude no sábado. Vamos falar do Flamengo, do Filipe Luiz. Muita gente lembrando até de Simeone como inspiração para o professor. Aos 39 anos de idade, Filipe Luiz foi anunciado no dia 30 de setembro como novo técnico do Flamengo para substituir Tite. Portanto, tem apenas 3 semanas como treinador de um time profissional. Sua experiência comandando o poderoso time rubro-negro se reduz somente a 4 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e esse empate diante do Corinthians em São Paulo, que classificou o Flamengo para mais uma final da Copa do Brasil. Suas principais influências como treinador são o português Jorge Jesus e o argentino Diego Simeone. Então, o Jorge me deu uma aula tática e é um treinador muito completo, né? Que abarca muito bem todas as valências assim de um treinador. Aprendi do Simeone também a parte tática, obviamente, muito da parte defensiva e principalmente gestão de emocional, gestão de pessoas, comportamento, mentalidade. Com Jorge Jesus no Flamengo de 2019, Filipe Luiz aprendeu a parte didática da profissão de treinador. Ele tinha isso, ele te chamava com um quadro e falava, tá vendo aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Ele te explicava exatamente o que estava passando de dúvida na tua cabeça, sem tu ter perguntado muitas vezes, entendeu? Ele tinha essa percepção. E aí depois muita calma para ensinar, muita didática. O cara que era muito didático, sabe? Na hora que ele falava, ele sabia falar, ele sabia chegar até você, né? E depois tinha, claro, um elenco fortíssimo na mão. Nos 4 jogos do time sob o seu comando, a defesa só sofreu 2 gols. E no empate sem gols contra o Corinthians, ao perder Bruno Henrique expulso ainda no primeiro tempo, tirou um atacante, Gabigol, e reforçou a defesa com mais um zagueiro, Fabrício Bruno. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto
planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse. Com a comissão a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Se até este momento o técnico Filipe Luís mostrou um trabalho mais voltado para Diego Simeone, seu técnico no Atlético de Madrid na Espanha, do que para Jorge Jesus, agora fica uma dúvida. Em sua primeira final na carreira de técnico num time profissional, diante do Atlético Mineiro, Filipe Luís irá estar mais para Diego Simeone ou para Jorge Jesus? Agora sim, Capita, quem que é o favorito na final da Copa do Brasil? Nossa, então eu tava escapando dessa questão, Plihal. Cara, Plihal, é jogo de jogadores grandes, né? Porque o Flamengo tem, a gente sabe disso, e o Atlético também tem, né? O Atlético tem jogadores ali, Hulk, Paulinho, Arana, enfim, jogadores que têm condições de fazer um enfrentamento justo ali. Eu olho para o Flamengo um pouco mais favorito. Eu acho que com o elenco que tem, né, que é um elenco, acho que é um pouco mais completo, né, em todas as posições, o Flamengo, na minha opinião, tem um elenco um pouco melhor. E tem a questão do Filipe Luís também, que eu acho que tem uma motivação dos jogadores de, né, primeiro trabalho do Filipe, entregar um título, a gente percebe uma mobilização diferente do Flamengo do que se via com o Tite, mesmo sendo um curto espaço de tempo. Então eu vejo o Flamengo um pouco favorito, mas é um Tem mais um gigante. ponto no Atlético, né, que vai estar envolvido na semifinal da Copa Libertadores. Final, sempre traz algum tipo de sequela, né? eu sempre acho que, obviamente, o Atlético hoje está em dois frentes muito importantes. Eu não vejo favoritismo, muito equilibrado, muito igual. Se o Atlético passar a final, eu acho que perde um pouco essa fome ou estar mentalmente focado. Então o Flamengo tem que torcer pro Galo na Libertadores. Eu sempre tive essa impressão quando jogava, inclusive depois, por experiência, nem por resultado que tenho visto. Quando você perde, você vai com faca nos dentes para a última oportunidade que você tem. Quando você está em dois frentes grandes, importantes, você focaliza mais na maior, que neste caso é a Libertadores, né? Então, se eu fosse flamenguista, eu torceria para o Galo vencer o River, né? E vai chegar na final com um pouco menos de, principalmente, concentração, o foco total, né? Emocional, que isso não se controla, isso é do ser humano, é do jogador e sai de dentro, né? Não é controlável. Não tem um treinador que possa treinar isso aí, ou um coaching que possa falar para você se concentra mais ou igual na Copa do Brasil que na Libertadores. Isso do jogador, principalmente sul-americano. Se fosse um inglês, um alemão, né, um italiano que são mais frios, teria a mesma concentração. Um sul-americano não consegue. Alguém se surpreendeu com a final Atlético e Flamengo? Não. Alguém? Deu a lógica. Achou que ia dar diferente? Eu acho que poderia ter dado o Corinthians. Você achou que poderia ter dado o Corinthians? Não, você achou que iria dar? Poderia. Poderia, mas... Poderia. Vai antes. Não era uma certeza. Não, o teu sentimento antes era de qual seria a final? Atlético e Flamengo, os melhores times. Você? O meu possibilidade de Corinthians ou Flamengo e sempre o Atlético. O Atlético. Você? Corinthians e Atlético. E você achou que ia dar o quê? Atlético e Flamengo. E foram muito iguais nas semifinais, né? Os dois times da casa venceram o primeiro jogo, 1-0 e 2-1. E no segundo jogo, o Atlético defendendo a vantagem do empate contra o Vasco empatou, o Flamengo defendendo a vantagem do empate contra o Corinthians empatou. Vamos começar falando desse Corinthians e Flamengo, que eu achei um jogo até meio morno, dentro do que eu esperava. Mas, sabe assim, por exemplo, o que você acha que foi muito bom no jogo, mano? O que foi muito bom? Pegando os dois lados. O que deu certo, por exemplo, no jogo? Pro Corinthians e pro Flamengo? Pro Corinthians nada, pro Flamengo a presença do Gerson. Nada pro Corinthians deu certo? Uma porcaria. O time do Corinthians foi uma porcaria e por culpa da incompetência do seu técnico. Bom, o que você acha, Sheik, que deu certo pro Corinthians e o que deu certo pro Flamengo? Fora o Gerson, que consegue no meio de campo estar em todas as posições, supre bem o espaço dele e auxilia todas as outras posições no meio de campo do Flamengo. E, obviamente, que a mexida do Felipe também ajudou bastante. Do lado do Corinthians, absolutamente nada. Você tá nessa, Mauro? Nada deu certo pro Corinthians?
Claro, esse nada, entendam bem, vocês claro. corintianos que podem estar dizendo, claro que nada deu certo, o time está fora. Lógico, não deu certo o conjunto. Foi além do que eu imaginava. Se alguma coisa no jogo deu mais ou menos certo, vai. Pra gente ver na tela do SBT quinta-feira aqui na Sul-Americana. Não pouca coisa sobrou. O Corinthians foi além do que se imaginava na Copa do Brasil, precisa estar atento na Série A para se manter. Sul-Americana é uma outra história que a gente vai contar aqui. E é a limitação do Corinthians. E no Flamengo deu muito certo de novo o Gerson, talvez o melhor meio-campista brasileiro hoje, atuando no Brasil ou fora do Brasil, na Europa também. E deu muito certo algo que no momento eu cornetei, a alteração do Filipe Luís. Nós vamos falar sobre isso porque você não foi o único a cornetar. Você também achou, você trabalhou no jogo, né? Sim. Você achou que nada deu certo pro Corinthians? Ou é que eu tô botando um nada deu certo e é claro que alguma coisa deu certo, fica até tolo para esse momento. Quer dizer, nenhuma proposta do Corinthians, você falou assim, por aí dá para ir? Eu acho que o Corinthians teve oportunidades. O Yuri Alberto acabou perdendo 2 situações que ele poderia ter concluído em gol. Acho que teve uma finalização. Mas acho que o Gerson, de fato, é o que mais chamou a atenção no jogo. Até pela dificuldade do Flamengo com um jogador a menos, ele ali no meio do campo. E o Filipe Luís pela estratégia e o pensamento dele, que também deu certo. Então acho que o Flamengo ainda saiu pelo fato de ter um jogador a menos. A gente fala mais sobre o Flamengo, não quer dizer que ele tenha jogado muito melhor do que o Corinthians. O Corinthians teve as suas chances, mas acabou não concluindo em gol. Você vê, os 4 falaram do Gerson. Não sei se o Dorival Júnior está assistindo o programa, se ele assiste o programa, se ele fica ouvindo, mas me parece hoje meio, eu não vou dizer inquestionável, mas eu acho que a maioria das pessoas que falam de futebol, acho que entendem que o Gerson, que foi titular no jogo contra o Peru e teve uma boa atuação também contra o Peru, imagino que é meio unânime aqui que ele mereça uma sequência na seleção brasileira como titular. O Brasil tem 2 jogos no mês que vem, né? Segunda quinzena para frente do mês de novembro, mais 2 jogos pelas eliminatórias. Vocês acreditam que pode dar alguma coisa de diferente do que o Gerson ser titular da seleção brasileira, mano? Só se o Dorival estiver brigando contra fatos. Hoje não tem um meio-campista na seleção brasileira que tenha jogado mais bola que o Gerson. Você está com o Mauro? Entre brasileiros que jogam fora e que jogam aqui, nenhum meio-campista joga mais. Ninguém apresenta hoje um futebol melhor do que o Gerson. O Gerson é aquele cara elegante. O Gerson dá a impressão de ser aquele jogador da antiga. É aquele cara que ele mata a bola no peito, não é aquele cara espalhafatoso, mas é aquele cara que sabe o que vai fazer com a bola, tá pensando sempre na frente, tem um raciocínio muito mais rápido do que qualquer outro. Hoje, qualquer jogador de meio campo da seleção, você pode pegar Andreas Pereira, você pode pegar André, você pode pegar Bruno Guimarães, Paquetá, nenhum tá jogando mais bola que o Gerson, isso é fato. Agora, Emerson, você, por exemplo, era um atacante que jogava da esquerda mais pro meio, tá certo? Se o cara te botasse de 9-9, você ia gostar? Jogador, gostar assim. Você ia se sentir à vontade, confortável? Não, aquela velha história. Jogador, o cara quer jogar o tempo inteiro. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, o Gerson, eu acho que o melhor Gerson que eu vi é o Gerson de William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique. Ontem mesmo, se você pegar a escalação inicial do Flamengo, o meio-campo do Flamengo era Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, Gerson, Gabriel e Bruno Henrique. E boa parte do jogo, o Gerson atuou ali meio pro lado, quase como um atacante pro lado que vinha para dentro. Não esse atacante de velocidade, de ir pro fundo, mas um atacante pelo lado armador, se isso pode existir. Será que isso não pode complicar a vida dele? Se ele no Flamengo está jogando numa posição que não tem, e teoricamente, brecha na seleção? Então, Kleber, eu acho que não. Até porque dentro do sistema do Flamengo ele é usado dessa maneira para que o pacote funcione bem. E o Dorival precisa enxergar isso também, né? O atleta rende de uma maneira no clube, ele tem que encaixar o atleta dentro da seleção para que ele possa performar igual. E então, ele é muito versátil, né? Onde ele jogar, ele joga bem, né? Agora, gente, o Corinthians, o Mauro falou que o Corinthians foi além do que esperava ele, Mauro, na Copa do Brasil. Você também acha isso? Foi além do que você esperava? Não o jogo de ontem, na Copa do Brasil? Eu acho que acabou surpreendendo porque o Corinthians, em determinado momento, abdicou da Copa do Brasil.
Abdicou, ele colocava escalações alternativas e ele foi passando. Passou hora nos pênaltis, hora a bola batendo e entrando, mas chegou numa semifinal, com possibilidade de avançar para a final. Por que vocês estão dizendo que nada deu certo para o Corinthians? Você já chegou esculachando o técnico. Mas é fato, Kleber. O Ramon Dias, para mim, ontem, foi o principal culpado, novamente, pela falta de futebol do Corinthians. Por quê, hein? O Ramon Dias, ontem, para mim, ele erra na escalação. Vamos lá, Carrídio. O Carrídio, hoje, é o segundo melhor jogador de meio campo do Corinthians. Ele não pode estar fora do time. O Ramon Dias, novamente, ele faz uma mudança de escalação tática do time numa semifinal contra o Flamengo, mudando para uma escalação que não dá certo. O Corinthians ontem jogou com 3 meio-campistas. Ele tinha lá Martínez, o Charles e o Garro. Isso. O Garro, quando ele joga, Kleber, sozinho, única e exclusivamente ele na armação do time, é natural que ele perca espaço. E quem porque ele vai jogar. Com ele nos então, exatamente, porque, vamos lá. Mas quem tem dividido com ele? O Carrídio hoje é o Gerson do Corinthians. É aquele cara que ele põe a bola embaixo do braço, ele tem um drible curto, ele tem uma qualidade de passe, ele tem visão de jogo. Quando você joga com Martínez e Charles, 2 jogadores de marcação, você anula o Garro. Porque o Garro, ele não vai receber bola ali na frente, onde ele é perigoso, com qualidade. Ele só vai pegar a bola quebrada ali. Então o que ele precisa fazer para tentar jogar? Precisa voltar para pegar o jogo lá atrás na defesa. Ele precisa jogar praticamente de volante. E aí o Garro, que deveria estar ali na intermediária ofensiva, ele não está lá. O que acontece? O Corinthians fica com uma lacuna no meio campo. Entre meio campo e ataque, não tem ligação, porque o Garro está jogando muito para trás. Então toda hora é ligação direta, ligação direta. Jogar com 3 atacantes quando você não tem um meio campo com qualidade. Por exemplo, o Real Madrid jogar com 3 volantes, mas você tinha ali Xabi Alonso, Kroos e Modric. Sabiam jogar. Agora, quando você só tem um cara que vai ficar enfiado entre 2 volantes, que é o caso do Garro, mata o cara. E, novamente, o técnico do Corinthians, ele pisa no tomate. Sem contar também a covardia dele quando o Bruno Henrique foi expulso, que ele deixou o Flamengo confortável em campo. Inadmissível, cara. Pois é, eu fico pensando nisso, né? O Corinthians precisava ganhar o jogo, correto? Sim. 1-0, pelo menos, para ir para os pênaltis, ou 2 para ir para a classificação. Aí o técnico escala um time num 4-3-3, bota 3 atacantes. O argumento do Mano é interessante, quer dizer, que não adianta eu escalar 3 atacantes, ficar com um meia sozinho no meio campo, anulado, na intermediária, e ter 2 volantes assim. Por exemplo, se ele escalasse Martínez, Carrígio e Garro, talvez fosse melhor para preencher esse espaço que você está falando. Eu não teria nem colocado o Thales Magno, viu? Eu colocaria o Charles no jogo para ter pelo menos ali 2 volantes de marcação, para tentar frear Gerson, Rascaeta, Dela Cruz. Eu jogaria com o meio campo ali com 4 jogadores, como ele vinha jogando, e só 2 atacantes, então, Romero e o Yuri Alberto. E aí, se ele escala esse time e empata 0-0, não ia dizer que ele escalou um time para defender? Sim, também. É que o jogo, o condicionante da expulsão, a Nadir vai falar justíssima, do Bruno Henrique, com 27 minutos, eu quero reiterar. Eu não teria feito aquela mudança já na hora como fez o Felipe Luiz, então, acabou dando muito certo. A gente depois vai entrar para valer no Flamengo, mas no caso do Corinthians, Então, mas só somando, isso e não ter uma resposta, por exemplo, era o caso do Charles, já, até o Flamengo mudando para um 5-4-0, que ele fechou o time completamente. O que você faria se fosse o Corinthians? Tiraria o Charles já de diário. E botaria quem? Coronado, que entrou muito mal, aliás. E teria ido mal. Entendeu? Entrou mal para esse aqui é o ponto, né? Entrou mal para de novo, eu acho a mesma coisa. Ele demorou para botar o Coronado. Muito. E quando botou o Coronado era melhor não entrou bem. Nem ter eu colocaria o Coronado e o Giovani. Eu pressionava o Flamengo. Já na expulsão, já colocar. Precisava de um gol. Na hora, sim. Na hora. Então, Coronado eu colocaria. Pois é, eu talvez escalasse diferente. Eu quero reiterar que para mim é o seguinte, nós não temos nenhum direito de escalar time. Só palpitar. Não, digo. Mas nós temos todo o dever de pós-jogo analisar o que aconteceu a partir da escalação. Então, assim, a primeira ideia, quando eu vi a escalação, eu falei, puxa, ele saiu com 3 atacantes. Não pensei isso que eu acho que tem. O Garro pegou muito na bola e produziu pouco. Pro nível dele, sim. Acho até que o Corinthians teve uma produção individual. Se a escalação, se as substituições não foram boas, o nível, a performance individual dos jogadores também não foi nada disso, né? Mas eu não teria tirado o Carrígio, porque acho que estava jogando bem, é um cara forte, é um cara de presença. Experiente. Mas aí eu teria jogado com o Martínez, Carrígio, porque quando ele perde o Memphis, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil,
Eu imaginei, ele vai com 2 caras abertos pelos lados, o Romero e o falavam que o Carrillo, Kleber, não poderia jogar 90 minutos pela sequência de jogos que ele teve. Mas começa com o cara. Não, eu também acho. Começa com o cara. É muito melhor. Pois é, mas é que você começaria no lugar do Thales Magno. E eu começaria com o Thales Magno. Eu preciso ganhar o jogo. Eu também. E aí tem a mesma coisa, pelo menos eu gosto de usar assim, às vezes não é que o treinador erra, deu errado. Às vezes você botava o Messi ali, não rola. Né? Claro, não foi nada de outro mundo, não tinha também tantas opções assim. Mas às vezes você faz o negócio direitinho, não rola. Às vezes, os atletas entraram mal também. Os atletas entraram mal. Porque se culpa muito o treinador, mas... Porque assim, é muito fácil, né, eu dizer, muito fácil assim. A escalação não foi boa. A escalação não foi boa porque o time não foi bem. E o time não foi bem individualmente. Porque o adversário jogou melhor. Não, e porque até acho que não foi o caso de ontem. Ontem não, até porque o Flamengo com 27 minutos fica com individualmente e coletivamente. Vamos falar de goleiro para goleiro aqui, vamos falar de Hugo Souza, porque ontem, após o jogo contra o Corinthians, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ironizou a situação do Corinthians em relação à escalação de Hugo Souza contra o Flamengo. Abre aspas. Enquanto não for comprado, continua do jeito que está. Queria até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Ele respondendo que o Corinthians terá que pagar 500 mil reais pela escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Essa é a terceira vez que o Corinthians pagará ao Flamengo esse valor de 500 mil reais por conta de escalação do goleiro contra o Flamengo. A situação segue a mesma, como o próprio Marcos Braz disse aí, até a gravação desse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo, 16 horas e 17 minutos, tá? 4h17 da tarde do dia 21 de outubro, até a gravação desse vídeo, o Corinthians não depositou o valor de 500 mil reais na conta do Flamengo em relação à escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Ainda falando em Marcos Braz, ele revelou uma catimba do Corinthians lá na Arena Neoquímica para tentar tirar a concentração do Flamengo. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. O Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Chegamos aqui com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Você não conseguiu ouvir absolutamente nada e com as luzes apagadas. Já é premeditado. A gente falou que se continuasse com a música não entrávamos em campo. Fecha aspas. Coisa ridícula do Corinthians, hein? Assim, atitude de time pequeno, sabe? É igual soltar fogos na porta do hotel, igual fizeram lá com a delegação do Flamengo. Gente, assim, vai ter gente que vai falar, beleza, faz parte da rivalidade, tudo bem. Até aí tudo bem, porque é o torcedor que faz, eu acho, e assim eu espero. Mas nesse caso do Corinthians, atitude de time pequeno. Gente, o que ganha jogo é o jogo. Jogo é jogado, é Maria pescado. Inclusive, Felipe Luiz deu uma aula no Ramon Dias, né? Então, com luz ou sem luz, com som ambiente ou não no vestiário do Flamengo, o Felipe Luiz ontem deu uma aula para cima do Ramon Dias. A gente falou sobre isso no SBT Esporte Rio hoje, falei ontem. Num primeiro momento, não vou negar, eu achei estranhas as substituições do Felipe Luiz, mas depois que deu certo e também ouvir o Felipe Luiz, a gente entendeu a estratégia do Felipe Luiz e parabéns ao treinador do Flamengo pelas mexidas, porque ele deu uma aula no experiente treinador Ramon Dias, que não fez nada para poder mudar a situação. Falando de campo e bola agora, vamos falar do Gerson, informação importante que a gente trouxe ontem. Eu vou contar bastidores, tá? O Felipe Luiz, como você já sabe, ele só passa a escalação na pré-eleição, ou seja, os jogadores só ficam sabendo qual será o time titular na pré-eleição antes do jogo, pouco tempo antes do jogo. E aí ontem, quando eu estava apurando a pré-eleição, me falaram, Venê, o Gerson pode não jogar. Eu falei, pô, tá de sacanagem, tá mentindo, não é possível, como assim? Pois é, o Gerson acordou muito mal, com muita dor de cabeça, dor no corpo, sem condições de jogo. Ele está, nesse momento, tomando uma vacina na veia com remédios, vitamina C, antibiótico, enfim, um remédio na veia, soro, para poder ficar apto. E aí a gente vai saber apenas no vestiário, lá na hora do jogo, se o Gerson vai ter condições de jogo. Tanto é que eu fiquei na minha. Primeiro, eu vou ser sincero, não acreditei na pessoa. Segundo, eu falei assim, pô, não vou soltar nada, porque vai que ele joga e aí me quebra. E tanto é que ele jogou, e jogou muito bem. E aí depois a pessoa até me mandou foto do Gerson
tomando a vacina lá na veia, o soro na veia lá, e aí ele jogou muita bola. Então, assim, o que eu quero ressaltar, a disposição do Gerson e também esses bastidores. Muitos jogadores que entram em campo entram na base do sacrifício, e o Gerson estava na base do sacrifício, embora ele tenha jogado aquela partidaça. Para mim, o melhor em campo. Comandou o meio de campo ao lado do Pulgar. O Pulgar também fez um grande jogo, o Wesley também fez uma grande partida, Fabrício Bruno entrou numa fogueira e fez um bom jogo, mas o Gerson comeu a bola, gente. O que o Gerson jogou ontem contra o Corinthians foi um absurdo, é de bater palma. Hoje eu falo, sem medo, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje, dia 21 de outubro, é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Luiz Henrique no Botafogo, o Igor Jesus no Botafogo, mas eu escolho o Gerson. Tá jogando muita bola. E o Gerson, ele tomou vitamina C, antibiótico, soro para poder ficar apto, e ficou apto. Quem também entrou na base de sacrifício foi o De La Cruz, com muitas dores no joelho. E o De La Cruz acabou sendo substituído por Alcaraz após sentir um problema muscular. E o problema muscular preocupa. Parece ter sido grave. Exames médicos serão realizados para saber a gravidade da lesão. Lembrando que o Flamengo tem cerca de 15 dias até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se ele tiver uma lesão um pouquinho mais grave, que geralmente grau 1 leva de 10 a 15 dias, ali uma semana, beleza. Agora, se for grau 2, já pode perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E ele vai realizar exames médicos, e aí depois o Flamengo vai se pronunciar sobre esse assunto. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, ó. Fica ligado aí no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias, vamos trazendo pra vocês. E lembrando a você que no final desse mês, nós estaremos sorteando um manto do Mengão, manto número 3. Essa camisa nova do Flamengo, ó. O Flamengo ainda vai estrear essa camisa jogando aí pelo Campeonato Brasileiro. E se você quer participar, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal. Ser um dos inscritos. Estamos chegando perto dos 300 mil inscritos. Nos ajude, dá aquela moral. Compartilha aí no vídeo, esse vídeo no grupo do WhatsApp aí com seu amigo flamenguista. Pede pra ele se inscrever, dá aquela moral pra gente. Você que tá sempre junto com a gente, só dá essa força, essa moral. Quem sabe você, ó, não ganha essa camisa, hein? Dá aquela moral, tá bom? Então é isso daí, nação. Um grande abraço. Fica ligado no canal, hein? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cicadinho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês. Uma vez Flamengo...